Ele agora partia com Alberto Granado para seguir as pegadas de tantos lendários exploradores das Américas. Como estes, eles deixaram para trás o conforto, os laços emocionais e as famílias, para seguir em busca de novos horizontes. Granado, talvez, para descobrir novos mundos. Ernesto com a mesma meta, mas também com uma certeza mística de seu próprio destino. E assim, Ernesto e seu amigo foram caminhar na trilha dos conquistadores, mas enquanto estes últimos tinham sede de conquista, os dois primeiros seguiram com um propósito bem diferente. Ernesto Guevara e Alberto Granado, dois grandes amigos, saíram de Buenos Aires, na Argentina, no dia 4 de janeiro de 1952, em uma jornada que mudaria suas vidas completamente. Em uma motocicleta apelidada de A Poderosa, a dupla viajou pela Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela durante mais de 6 meses de experiências que sintetizaram a América Latina dos anos 50. Os amigos, ao planejarem a viagem, não contavam com o efeito transformador que ela teria em suas vidas. Tendo entrado em contato direto com a distante realidade de injustiça e de pobreza que as populações estavam sujeitas, Guevara e Granado vivenciaram de perto indígenas marginalizados, camponeses expulsos de seus pequenos pedaços de terra, famílias sem acesso a um médico, mineradores em condições desumanas e leprosos excluídos da sociedade. A dupla se deparou com uma América Latina bem diferente daquela exposta pelos livros. Ao olhar para a América Latina hoje, tem-se o reflexo de sua história desde a colonização. Segundo André Gunder Frank, em sua obra Capitalism and Underdevelopment in Latin America, os países atualmente mais afetados pela pobreza são aqueles que mais produziram bens que foram exportados para a Europa durante o colonialismo, ou seja, os que possuem os laços mais estreitos com a metrópole. Entretanto, assim que os negócios decaíram, essas regiões foram abandonadas. Hoje, o continente prossegue inserido no cenário de exportação, fornecendo aos países ricos produtos com baixíssimo custo, para que ainda assim consigam competir no mercado internacional. Dessa maneira, Rui Mauro Marini explica na Dialética da Dependência que as burguesias desses países implementam a superexploração do trabalho, para que seja possível acompanhar a competitividade do mercado. Através dessa ampliação da mais-valia, a precariedade das condições de trabalho, os baixíssimos salários e as longas jornadas se instalam em todos os setores, acentuando o caráter deformado das condições sociais latino-americanas, já que aqueles que produzem não conseguem se tornar mercado consumidor daquilo que eles próprios produziram, deixando para apenas a alta esfera da sociedade, que é dona dos meios de produção, o papel de consumir. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravavam os dentes na garganta. Passaram-se séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas em que a realidade superava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias como fonte e reserva de petróleo e ferro, de cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados aos países ricos que, consumindo-os, ganham muito mais do que ganha a América Latina ao produzi-los. Em prol da exploração do ouro branco, o açúcar e outros produtos agrícolas, a mata nativa foi destruída e os indígenas expulsos. Em seu lugar, latifúndios se estabeleceram. Em toda a América Latina existiram ciclos muito rentáveis para as coroas, como o açúcar no nordeste do Brasil ou o cacau na Venezuela. No entanto, com a concorrência vinha a decadência. Atualmente, há injustiças que vão de encontro com a dignidade humana. Homens aceitam quantias em centavos por dia para trabalhar no campo. Às vezes são até vendidos a baixos preços como se fossem mercadorias, podendo-se afirmar que nestes locais, um homem vale menos que sua tumba. Tudo por não possuírem outra opção. Não bastando, ainda é comum que pequenos agricultores tenham suas terras tomadas à força por fazendeiros de maior influência na região. A concentração de terras pode ser considerado um motivo para essa situação, já que pouquíssimos têm acesso à terra, sendo a reforma agrária uma discussão muito debatida atualmente. Entretanto,
No mundo agrícola latino-americano, grandes empresas multinacionais possuem a maioria das plantações, sendo quase impossível fazer uma reforma completamente efetiva pela influência política que essas empresas têm. Desenterrados em sua própria terra, condenados ao êxodo eterno, os indígenas da América Latina foram empurrados para as zonas mais pobres, as montanhas áridas ou o fundo dos desertos, à medida que avançava a fronteira da civilização dominante. Os índios padeceram e padecem, síntese do drama de toda a América Latina, a maldição de sua própria riqueza. Quando o colonizador chegou, tanto a cultura quanto a população indígenas foram destruídas, tendo em vista a busca pelo ouro e pela prata. Toda a riqueza sugada era levada para Portugal ou Espanha, que serviam como intermediários para que essa chegasse a outros países europeus. Cidades como Potosí e Ouro Preto foram tão exploradas que suas reservas, que pareciam infinitas, foram esgotadas, de forma que o colonizador abandonou-as, deixando uma ferida aberta e seus moradores se perguntando como uma cidade que deu tudo ao mundo não tem mais nada. Como na agricultura, grandes multinacionais também controlam a mineração, chegando ao ponto de influenciarem politicamente os países que possuem minas. Os países sul-americanos vendem os minérios a preços mais baixos do que os do mercado para essas empresas. Os mineradores, em suas longas jornadas de trabalho, são submetidos a situações de risco extremo, como explosões, desmoronamento e doenças pela inalação de substâncias tóxicas, de modo que sua expectativa de vida é cortada pela metade, aumentando a rotatividade e a permanência da lei de oferta e demanda, facilitando ainda mais os lucros dessas empresas. Ao adentrar os túneis subterrâneos das minas, os trabalhadores sabem dos riscos que correm. Porém, para eles, esse trabalho é necessário para o seu sustento, levando-os a se agarrar em crenças e religiosidades como forma de conforto e sensação de segurança na vida que eles levam. De cada 2 crianças nascidas nas minas, morre uma pouco tempo depois de abrir os olhos. A outra, a que sobrevive, seguramente vai ser mineira quando crescer, e antes dos 30 anos já não terá pulmões. Infelizmente, a desigualdade é algo do cotidiano desses países, seja na colonização nos anos 50 ou atualmente, de modo que a inquietude da dupla, cara a cara com todos esses problemas, aumentou. Ernesto Guevara viu isso com crescente espírito de latino-americanidade, o que no futuro o motivou a fazer parte de uma nova etapa da história latino-americana, como Che, em busca do fim da pobreza e da injustiça. Em suas jornadas, perceberam que para que a América Latina consiga tomar rumos diferentes da servidão, será necessária uma grande e longa reforma na estrutura política e social, em busca da integração das nações, que são apenas separadas por fronteiras, já que a cultura delas são muito próximas umas das outras. Aunque lo exiguo de nuestras personalidades nos impide en estos casos ser voceros de su causa. Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo,